Você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 em diante, diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos na Tua presença. Que o Senhor seja gracioso mais uma vez para conosco, nos dando sabedoria e entendimento para compreender a Tua vontade e a Tua verdade. Para a Tua glória e para o Teu louvor, nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, baseado, depois dele falar uma breve elogio a essa igreja, que tinha muitos dons, muitas coisas boas. E então ele começa, nesse mesmo primeiro capítulo, a descrever uma igreja que está dividida. E não é dividida em 50 partes, ou 50%. Ela é dividida em 4 grupos, que um brigava contra o outro, em uma questão da mente, uma questão teológica. Tudo porque eles dividiram Cristo em determinados grupos, e por meio desses grupos eles se alinhavam ou machucando, deteriorando, se agredindo mutuamente. De maneira que a igreja, embora ela tivesse tantos dons, e ela podia ser uma grande igreja, uma igreja, quando eu falo grande, uma igreja de verdadeira comunhão, uma igreja de verdadeira entusiasmo de uns para com os outros, não, ela tinha grupos muito específicos, e esses grupos muito específicos faziam com que a igreja sofresse um grande dano. E esse grande dano talvez não pudesse ser visto muito claramente, até que quem estivesse vivendo a perseguição que estava dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar disso. E tudo isso começa basicamente por causa de uma coisa só: definir a pessoa de Cristo para nós. Se nós não temos essa definição clara, a gente vai tomar definições muito errôneas, e por meio dessa definição, a gente vai tomar atitudes erradas. O apóstolo Paulo, ele nesse mesmo capítulo de número 3, ele vai chegar no final, aqui nesse nosso texto que a gente está falando, ele diz assim mesmo: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não percebem que Deus não construiu um templo para nós nos reunirmos? Deus não deu um modelo de um tabernáculo ou de um templo para que nós continuássemos a fazer isso. Não, o santuário não é esse. Esse santuário era apenas um modelo, uma sombra daquele verdadeiro santuário. E o verdadeiro santuário, que Deus é de um Deus vivo, ele precisa de um santuário vivo. E o primeiro santuário que Deus trouxe para nós no Novo Testamento é a pessoa de Cristo. Cristo é o próprio tabernáculo.
É o Deus entre nós, é o Deus encarnado. Quando João ele vai escrever o seu evangelho, no capítulo 1, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse ato de habitar entre nós é uma palavra do hebraico chamada tabernaculou entre nós. E o verbo tabernaculou, ou seja, o Cristo que era o verbo se fez carne. Esse que se fez carne, ele se fez também o próprio tabernáculo de Deus, onde o próprio Deus habitava no meio do seu povo, exatamente como a profecia dizia: Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está entre nós. Esse fato de Deus ser conosco, Deus está entre nós, Deus tabernacular, quando Cristo ele morre, a Bíblia diz claramente que ele então paga o preço dos pecados nossos, anula toda a sentença de dívida contra nós e nos torna filhos de Deus. Quando ele sobe aos céus, ele envia juntamente com o Pai o Espírito Santo. Ao enviar o Espírito Santo, ele confere à igreja exatamente este selo e o penhor que eles verdadeiramente não pertencem mais a esse mundo, mas são de Deus. E nesse ato de ser de Deus, alguma coisa acontece de forma mística, que a gente chama, de uma maneira muito gloriosa. Que esses que são chamados por Cristo, esses que foram salvos por Cristo, se tornam, como a Bíblia vai chamar, o corpo místico de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que agora aquele santuário que era apenas o Cristo, que era apenas o Senhor, onde Deus habitava plenamente, ao subir aos céus e sentar à destra de Deus e enviar o Espírito, ele e esses salvos, que agora o Espírito habita, como habitava no Cristo, e agora a gente tem que entender que essa habitação é idêntica ao próprio Cristo. A Bíblia diz que Cristo tinha a plenitude de Deus. E a igreja, ela também tem a mesma plenitude de Deus. Só que quando a gente fala, nós temos a plenitude de Deus, eu estou falando nós, a igreja. Não significa que a plenitude de Deus, do Espírito, está em minha vida. Não está na vida da Adna ou de qualquer um individualmente. Significa dizer que a plenitude de Deus está residindo sobre a igreja. Toda vez que a igreja se reúne, ela está cheia da plenitude de Deus. Tudo que é necessário está dentro da igreja. Não está num único indivíduo, mas está no corpo místico de Cristo. E aqui acontece uma coisa maravilhosa, porque por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que se a gente está fazendo alguma outra coisa, que colocando Cristo que ele não é, dividindo essa igreja, ele não está entendendo que esse Cristo, que esse corpo chamado igreja, é o corpo de Cristo, onde a plenitude de Deus, onde é o próprio santuário de Deus e que é sagrado. Lembremos que todos os atos de Deus, quando ele chama ou ele separa, que é a palavra santidade, significa separação, tornou alguma coisa santa, tornou alguma coisa separada, tudo que está nesses é um cuidado especial de Deus. É um cuidado especial terrível da parte de Deus para com a sua santidade. Como muito bem a gente sabe, que de todos os atributos de Deus, as Sagradas Escrituras pontuam apenas um como superlativo. Talvez a gente não lembre muito bem do português, mas superlativo é exatamente, a gente pode chamar a Izzy de bonita, mas a gente pode chamar de bonitíssima. Não podemos fazer isso? Pode chamar o Gustavo de inteligente, mas podemos chamar ele inteligentíssimo. Isso é um superlativo. É um grau extremamente elevado de alguma atitude, de algum atributo, de alguma qualidade da pessoa. Então eu posso chamar de uma pessoa de ruim, mas ela é ruinzíssima, não, é péssima, alguma coisa desse gênero. Então eu aumento o valor daquela qualidade, seja para bem ou para mal. Nas Escrituras Sagradas só existe um único atributo de Deus que está no superlativo. E o superlativo do hebraico não é como o nosso, que tem a terminação íssimo. Não. Para que você faça um superlativo no hebraico, você tem que fazer apenas uma coisa, repetir 3 vezes a mesma palavra. Então, se eu quisesse chamar de novo a Izzy de bonita, eu chamar bonita, bonita e bonita no hebraico. Mas para o nosso português, a gente não precisa de 3 vezes para repetir e tornar ela bonita. A gente basta chamar bonitíssima, lindíssima. O que eu estou querendo dizer aqui?
Porque quando a gente olha para o hebraico e vai ver no texto, e que o nosso texto traduz as palavras, no caso, desse superlativo, não traduz para o nosso superlativo, mas ele repete a mesma coisa que está no texto. Então a gente fica pensando, por que a pessoa está repetindo 3 vezes essa mesma palavra? Quando a gente lê assim e não tem essa informação, a gente pensa que ele só repetiu. Qual é a qualidade que Deus é repetida 3 vezes? Vocês sabem? Vocês sabem. Santo, santo, santo. É repetido isso no livro de Isaías, quando ele tem a visão, e ele é repetido isso de novo no livro de Apocalipse. Santo, santo, santo. Esse é o único atributo em toda a Escritura Sagrada a respeito de Deus que coloca ele em superlativo. É como se Deus estivesse dizendo assim mesmo, presta atenção, se vocês querem olhar e ver quem eu sou santo, 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 eu sou santíssimo. E essa palavra, a gente tem que entender o seguinte, existe duas, lembremos, a palavra santo significa separação. E se Deus é santo, 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 ele é santíssimo, ele está separado de nós. E de que maneira Deus se separa de mim como criatura, de vocês como criatura? Primeiro, uma separação claramente de uma única coisa. Ele é totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. Ele é espírito e nós somos carne. Isso é uma separação. Ele está nos céus e a gente está na terra. Só que existe uma separação ainda maior da parte de Deus. Ele é totalmente separado do pecado, do mal. Ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Sabe quanto isso é difícil para nós? Porque tudo que nós tentamos fazer e implementamos nessa vida, toda vez tem um ar de tentação em nós. Qualquer coisa. Existe um ponto em que toda vez a gente está sempre sendo tentado e muitas vezes a gente está fazendo o mal. Deus não é tentado pelo mal e nem a ninguém tenta, ou seja, ele é totalmente separado disso. Ele é separado exatamente dessa atmosfera, o que a gente chama dessa esfera moral, mas também ele é separado de uma esfera totalmente separada da esfera material. Ou seja, é impossível nós alcançarmos a Deus. É impossível sermos iguais a Deus. Ele é separado de sua criação. E ele é separado de sua criação ainda mais por toda a sua bondade e santidade. Agora, esse é o ponto que a gente está tratando aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? E que o Espírito habita em vocês? E que vocês são sagrados para Deus? Ou seja, vocês foram separados para Deus? Lembrem, Cristo era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele foi totalmente separado para Deus. Ele nunca pecou, ele nunca falhou. Esse mesmo Cristo que se encarnou, esse Cristo agora está enviando o seu Santo Espírito para separar a sua igreja. E essa igreja que agora está sendo separada, sabe o que está acontecendo? É que o Cristo que se encarnou, ele continua se encarnando em nós. Agora tem um detalhe. Que tipo de Cristo está sendo encarnado? Porque se o Cristo que está sendo encarnado não é segundo as Escrituras, a gente vai tomar decisões erradas. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando corrigir aqui. Tudo é uma questão de entendimento. E aqui, se a gente for ler direitinho, diz assim mesmo, segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? A Cristo, ao apóstolo Paulo. Uma graça foi me dada. E que graça foi essa? Lancei o fundamento como prudente construtor. Que fundamento é esse que tu está construindo? Que edifício é esse que tu estás construindo? Se a gente pega no verso de número 9, ele diz que edifício é esse. No verso de número 9 desse mesmo capítulo diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. A igreja é como se fosse uma lavoura e também como se fosse um prédio, um edifício, uma construção. Então, quando o apóstolo Paulo ele trata a segunda parte como a igreja como sendo um edifício, o que precisa de um edifício? O que necessita de uma construção? Necessita de um fundamento. E é isso ele diz, como um prudente construtor, se eu estou construindo um edifício,
Eu tenho que lançar o quê? O fundamento. E outro edifica sobre ele, porém, veja como cada um vai edificar. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sou um construtor, eu estou edificando e lancei o fundamento. Lançado este fundamento, presta atenção que outro vai continuar a nossa edificação. Significa dizer que talvez o apóstolo Paulo tenha lançado o fundamento e tenha ido embora. O prédio está construído? Não, está só com fundamento. Então outra pessoa entrou no trabalho e deve construir em cima do fundamento que ele formulou. Ele não pode construir em outro lugar. E aí então ele continua dizendo assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Lembremos que nós estamos no fundamento dos apóstolos, não era assim que a Bíblia declara? Que nós perseverávamos na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina é o fundamento que os apóstolos trouxeram a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus. Por que a gente chama que é fundamento? Porque é por base nesse conceito que os apóstolos nos entregaram, que a gente tem a firme certeza de que nós estamos caminhando em terreno firme, em terreno sólido, numa rocha, e não em terra movediça, em areia movediça, não, ou em terra lamacenta, ou numa terra em que, na medida que a gente vai caminhando na fé, a gente vai cedendo e vai afundando, como um prédio que não está muito bem firmado em suas bases ou suas colunas, nos seus fundamentos, e um do lado começa a arriar, e não é à toa que muitos prédios acabam desabando exatamente por causa de um fundamento errado. Ou casas, até mesmo a gente consegue ver as rachaduras. E por que está havendo rachaduras? Porque o fundamento está posto de maneira errada. Ele está cedendo. Então, se ele cede a um lado, sendo uma ligação conjunta, o que é que vai acontecer? Ele vai rachar. Até chegar ao ponto que cairá. E o que o apóstolo Paulo está dizendo a si mesmo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 3 elementos nobres e materiais, ou pedras preciosas, que a gente chama de ouro, prata ou pedras preciosas. E 3 elementos de maneira que a gente chama de madeira corruptível, que é madeira, feno e palha. Todos esses 3, quando passados pelo fogo, todos eles desaparecem. Todos os primeiros 3, ouro, prata e pedras preciosas, passados pelo fogo, não perece, ele permanece. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo assim mesmo, alguém vai chegar nesse fundamento, vai pegar esse fundamento e vai fazer 2 coisas. Ou ele vai construir um edifício que é para a glória de Deus, que passado pelo fogo ele permanece, ou ele vai colocar um fundamento em que será só apenas de madeira, feno e palha. E quando essas pessoas que estão, lembremos que o que ele está dizendo é que a igreja está sendo construída com madeira. Não é muito mais fácil construir com madeira, irmãos? Não é muito mais rápido? Casa de alvenaria e casa de madeira não é muito mais rápido? Qual das duas é mais rápido? Não é muito mais rápido construir com uma madeira? Colocou madeira, apontou, não precisa secar, não precisa fazer nada, vai colocando e vai crescendo. Só que tem um detalhe, se passar o fogo, já se foi. Qualquer erro, chuva, tudo isso precisa ser trocado com o passar dos anos. Quando a Bíblia vai apontar madeira, feno e palha, são elementos corruptíveis, ou seja, da nossa natureza. Aquilo que vai se corromper com o passar do tempo, ele não vai permanecer. Mas ouro, prata e pedras preciosas são algo da divindade de Deus, ou seja, são do caráter de Deus que não se corrompe. O que o apóstolo Paulo está dizendo a si mesmo? Então ele diz o seguinte, cada um vai construir, vai edificar. Só que sabe o que isso vai acontecer? Vai construir igrejas que quando passarem pelo fogo, pela prova de fé, elas cairão. E se o fundamento for tão ruim, ou seja, não for um fundamento verdadeiro da parte de Cristo, e esse fundamento e essa pessoa, quando perder todas as coisas, ela pode perder até mesmo a salvação. Não é que ela perca a salvação, ela nunca teve a salvação nessa igreja. Ela imaginou que estava salva, mas quando as situações aconteceram, a sua prova de fé no seu coração se perdeu. Isso tudo por quê? Porque ela foi edificada com coisas perecíveis, coisas que não faziam parte das Escrituras Sagradas. Pegaram alguma coisa da Escritura e mostraram, tipo como Satanás fez com Eva. Deus falou que vocês não devem comer de nenhuma dos frutos da árvore do jardim?
E Eva, não, ele não falou isso não. Ele falou só, de todas as árvores a gente pode comer, só daquela ali. A gente não pode, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. A gente não pode nem tocar nela. E o que Satanás diz? Não é verdade. Deus sabe que vocês não vão morrer. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por isso ele não falou nada. O que eu quero dizer é que tudo começa a gente apontando para Deus. E uma vez que uma doutrina aponta para Deus, a gente tem que tomar cuidado para que essa doutrina que está apontando para Deus realmente diga tudo a respeito de Deus. Tudo. Porque se ele se afastar um pouquinho, dizendo que é a palavra de Deus, a gente vai acreditar como palavra de Deus e a gente vai encontrar o quê? A morte no final. E esse que é o problema de se edificar com madeira, feno e palha. Que se essa edificação for só isso e não tiver realmente o Cristo, essa pessoa nem a salvação tem. É por isso que ele diz que a pessoa, as obras de cada um vai ser provada por fogo. Se ela passar, você recebe galardão. E se ela não passar, vai ser queimada e você não vai receber nada. Mas cuidado, porque essa própria prova de fogo vai fazer uma coisa contigo, vai refinar a tua fé. E se a tua fé cair, nem isso você tem. Você nunca teve uma fé verdadeira. E é por isso, amados, que a gente tem que encontrar na pessoa de Cristo, e nesses dias a gente tem que estudar claramente quem é esse Senhor, quem é o nosso Salvador, para que, no final de todas as coisas, a gente descubra e reconheça que somente Ele é a nossa fé. Somente Ele é por meio de quem a gente deve devotar. E a essa igreja, e toda a igreja chamada o corpo místico de Cristo, espalhada no mundo inteiro, ela é baseada exatamente numa definição clara da pessoa de Cristo. Qualquer definição diferente da de Cristo vai formar uma nova igreja diferente. E essa nova igreja diferente, irmãos, pode nem ser salva, porque nunca foi salva. E aqui, quando Serres começa a falar a respeito disso, e eu falei a vez passada, para que a gente tenha um Cristo diferente das Escrituras, a gente precisa definir ele de maneira diferente, redefinir esse cristianismo. E ao redefinir esse cristianismo, precisa-se de duas coisas. Primeiro, a existência de um conjunto de literatura de fontes primárias sobre o fundador e mestre da fé cristã, ou seja, a gente precisa de um conteúdo que fale especificamente da pessoa de Jesus, o fundamento da igreja. Essa é a primeira definição. E a segunda definição, existe 2000 anos de tradições que falaram a respeito desse fundamento, dessas fontes primárias. Para que vocês não entendam, muitas vezes você já ouviu isso. Vamos supor, a Luzia chega com o Lecides assim, Lecides, olha, você viu, a Liliane está acontecendo assim, assim, assim. Aí o Lecides, uma Liliane? Tu tem certeza? Tu viste isso? Eu ouvi. Significa dizer o quê? Quando eu estou querendo dizer isso? Eu ouvi, é que você não é a testemunha ocular. Você não é a fonte primeira dessa informação. Então a gente diz, então de quem você ouviu? Rapaz, de quem tu ouviste? Eu ouvi do Gustavo. Então vamos conversar com o Gustavo. Gustavo, tu ouviste isso? Eu ouvi. Aí já está na segunda já. Posso confiar no testemunho da Luzia? Posso confiar no testemunho do Gustavo? Embora eu goste dele, embora eu confie nele, mas nesse ponto eu não posso confiar. Por quê? Porque nenhum nem o outro viu esse fato que aconteceu. Seja bom ou seja ruim, eu não vi o fato. Sabe o que está acontecendo com o Evangelho dos dias de hoje? As testemunhas oculares. Quem são as testemunhas oculares? Os apóstolos. A gente fala com esses apóstolos? Fala ou não? Não fala. Esses testemunhos oculares deixaram alguma coisa escrita para nós? Deixaram. É a Bíblia do Novo Testamento. Sabe o que eles estão fazendo? Eles olham para esses testemunhos oculares e dizem,
Não, tem muita bobagem nisso. Tem muita coisa que não está muito certa, não. É muito da imaginação desse povo, dessa figura mística chamada Jesus. Ele foi um homem de muita retórica, falou muito bem, deve ter feito algumas coisas maravilhosas, mas sabe como é que é a mente das pessoas, né? Elas querem inventar alguma coisa a mais e escreveram isso. Sabe o que a gente vai fazer? É certo que Jesus viveu. Vamos descobrir realmente quem é esse Jesus? Me diz, qual é a pessoa que eles conhecem, que conheceu Jesus? Sabe quando tem essa alteração? Na virada do século de número 18 para o 19. As pessoas começaram a olhar os textos bíblicos e disseram, não, isso não está verdadeiro. Vamos encontrar o Jesus real das Sagradas Escrituras. Vamos tirar tudo. Aí mutilaram. Aí vou colocar o irmão Jorge, é um crítico das Escrituras Sagradas. Ele olha e diz, isso aqui está errado, isso aqui não aconteceu, isso é invenção das pessoas. Aí a irmã Noemi também é outro crítico, mas não conversa com esse outro crítico. Estão em posições diferentes, não se conhecem. Ele está fazendo um estudo aqui de Jesus, construindo um Jesus real, segundo a imagem dele, e a irmã Noemi está fazendo um outro Jesus real aqui. Naquilo que ele eliminou das Sagradas Escrituras, a Noemi aceitou. Naquilo que ela aceitou em outro ponto, ele eliminou. A pergunta é, quem faz o critério de separar aquilo que é real e aquilo que é fantasioso? Onde está o critério isso? Sabe o que é isso? Isso é apenas especulação. E venderam isso para a igreja. E venderam isso para a humanidade. E quando venderam isso para a humanidade, criaram um Frankenstein de Cristo. E esse Frankenstein que está construído, a igreja está sendo edificada. Mas não é a igreja verdadeira. E quando eu digo que a igreja está sendo edificada, por quê? Porque isso não é real. Agora a pergunta é, como eu posso dar crédito a Luzia e ao Gustavo sobre uma coisa que Lecides ouviu, quando os únicos que viram, eu não consigo dar crédito. Os únicos que falaram e morreram por causa de Cristo, eu não consigo dar crédito. Que tipo de inconsistência é essa? Se eu não consigo atentar exatamente para os únicos que falaram e viram Cristo, e não somente testemunharam, eles testemunharam com a sua própria vida por causa dessas palavras. Se eu não consigo dar crédito a isso, como é que eu vou acreditar num Jesus construído por Gustavo, num Jesus construído por Luzia? Como é que eu consigo fazer isso? Sabe por que eu consigo? Porque ele se adequa ao meu coração. Porque ele verdadeiramente se adequa ao meu coração. Aquilo que eu imagino de que Cristo tem que ser, se alguém levanta um estudo que parece com aquilo que eu acredito, esse é o estudo verdadeiro, esse é o Jesus que eu quero, esse é o Jesus que eu vou seguir. E é por isso que nós temos igrejas de pet, você já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Igreja de pet. As pessoas trazem os seus animais e um pastor de pet faz o culto para os animais. Cachorro, gato, isso. Onde eles arranjaram isso? Esse é o nosso mundo, irmãos. Esse é o nosso mundo. E eu não vou longe. Ano passado, eu sei que tem uma pessoa, uma menina que é meio tantando a cabeça por causa das pessoas que falam que... pessoas tipo, a Lili falou e eu acho que a Adina também falou. Ela não é da igreja, ela entrou aqui, é uma senhora que anda com cachorro, né? Foi embora, né? Sumiu, né? Eu não vi mais ela mesmo. Mas numa dessas vezes ela entrou aqui, de vez em quando ela dava um pulo aqui, e entrou com o cachorro dela. Quando ela entrou com o cachorro dela, ficou atrás, e eu disse, sinto muito, mas o cachorro não pode ficar aqui não. Que isso? Pode sim, Jesus ama o cachorro. Sim ama. E olha, e quem te disse que, já leu lá em Eclesiastes? Sabia a Bíblia, irmãos. Quem disse que o espírito do homem vai para o céu e o dos animais vai para a terra? Ela citou o texto certinho. Disse, é verdade, mas me diz um texto que Jesus morreu pelos cachorros. Ela ficou mordida comigo, pegou o cachorro dela e foi embora.
Mas já não acredita que Jesus morreu pelos cachorros, né? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que a gente pode pegar qualquer coisa neste mundo, irmãos, e colocar Cristo como defensor dessa coisa. Cristo morreu de fato por nós, para pagar um preço, mas não somente por nós, para a redenção completa deste mundo. Restauração plena deste mundo. Não foi somente a nossa vida, porque uma vez que Ele restaura a nossa vida, Ele tem de obrigatoriamente restaurar todo o universo. Por que Ele obrigatoriamente tem que restaurar? Porque este homem que fez com que o universo caísse em maldição, foi o que pecou. E por causa do seu pecado, toda a criação padeceu. Quando Cristo, Ele morre por mim e paga o preço por nós como um homem, Ele vai restaurar todo o universo, porque a culpa deste pecado caiu sobre o universo. E esse universo maldito, ele tem que voltar a ser o universo que Deus criou anteriormente. Glorioso, bom, santo, justo e verdadeiro. Por isso que até os animais, ele tem uma expectativa da nossa redenção, porque eles nunca serão mudados, eles nunca passarão a viver melhor sem que o homem seja completamente restaurado. Então, quando começo a falar a respeito disso, significa dizer que quando eu coloco um fundamento que Cristo não é e nunca foi, vão se levantar igrejas com esse fundamento. E aí a gente começa a pensar, eu acho que essa aqui é a igreja mesmo, igreja inclusiva, igreja de pets. Irmão, eu não estou falando de fora do Brasil, não, estou falando dentro do Brasil. Mas por que isso é tão absurdo? De onde a pessoa começou a imaginar isso? Não começou a imaginar porque ela começou a pensar que o pet era um filho? É mais fácil adotar um pet e tornar ele como meu filho do que pegar uma criança e adotar. Fez isso, irmão. As pessoas tratam como filho determinados animais. E não é uma questão de cuidado e carinho, é um filho. Filho. Dá planos, dá tudo. E a gente olha isso como um grande absurdo, sabe por quê? Porque o fundamento é um Cristo errado. É um Cristo errado. Então a gente vai sendo edificado por causa de um Cristo errado. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando exatamente isso na igreja. A igreja está sendo dividida e está brigando, sabe por quê? Porque o fundamento que eles estão colocando é um Cristo errado. E esse Cristo errado leva a gente a tomar decisões. E essas decisões vão ferir aquilo pelo qual Deus trouxe a vida à própria igreja. O santuário de Deus é sagrado. Ninguém pode tocar nesse santuário. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a perceber que verdadeiramente Deus, na sua graça e infinita misericórdia, Ele tem que sustentar essa igreja. Do contrário, essa igreja vai ruir. E é isso que a gente fala sobre o cristianismo. A gente precisa neutralizar a autoridade da Bíblia e relativizar tudo aquilo que as pessoas falaram a respeito desta Bíblia. E aqui é interessante, porque quando a gente redefine o cristianismo, a pessoa tem de banir o Cristo da Bíblia e o Cristo daqueles que falaram a respeito da Bíblia. E aqui é importante a gente entender o seguinte: embora a igreja seja o corpo de Cristo, o que os teólogos chamam exatamente a encarnação contínua, Cristo continua sendo encarnado na vida da igreja e caminhando através dela. A igreja existe certamente para incorporar e levar avante a missão de Cristo. Ou seja, manifestar a este mundo que Deus ama este mundo, que está não condenando os homens aos pecados, mas está chamando eles ao arrependimento para que então vivam e sejam salvos. Essa razão e essa missão da igreja que revela exatamente a graça de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a gente tem que entender que ela é inconcebível sem Cristo. Tirar Cristo da igreja, irmãos, a igreja não existe. Pode ter cara de igreja, pode ter fala de igreja, pode ter placa de igreja, mas não é igreja. Todavia, a igreja não é Cristo. Ela é fundada por Cristo, formada por Cristo, comissionada por Cristo, capacitada por Cristo. A igreja é governada por Cristo, santificada por Cristo, ela é protegida por Cristo, mas ainda assim, ela não é Cristo. A igreja pode pregar salvação e edificar os salvos,
mas não pode salvar. A igreja pode pregar, exortar, repreender e admoestar contra o pecado. Ela pode proclamar o perdão do pecado e dar uma definição muito clara a respeito do que é ser pecado, do que é o pecado. Mas ela jamais vai expiar o pecado. O que ela pode apenas anunciar, dizer, isso é pecado, eu estou dizendo que é assim que se obtém o perdão do pecado. Mas ela jamais poderá expiar o pecado, ou seja, pagar o preço pelo pecado. Porque só Cristo pode fazer isso. Ou melhor dizendo, só Cristo fez isso. O antigo, que a gente chama pai da igreja, um dos pastores logo no início do século da igreja, ele disse assim: aquele que não tem a igreja como sua mãe não pode ter Deus como seu pai. E a respeito disso, nós temos que ter ideia muito clara a respeito desse Cristo, para que então a gente olhe a igreja como ela deve ser olhada, pelos olhos de Deus, olhando como disse, é tudo que eu tenho de Deus nessa terra, é a igreja. É a igreja que é capaz de me edificar, é a igreja que é capaz de me consolar, é a igreja que é capaz de me ajudar, é a igreja que é capaz de anunciar. É a igreja, irmão, não é outra pessoa. A gente sabe o evangelho não por outras fontes, apenas pela igreja. Você nunca vai ouvir da boca de ninguém, irmãos, a respeito da salvação de Cristo, a não ser pela boca da igreja. Você nunca chega à salvação se a igreja não anunciar. E, dito essas coisas, a gente tem que começar a olhar exatamente sobre as principais fontes daqueles que escreveram os livros a respeito da pessoa de Jesus. Vocês sabem de uma coisa? Muito hoje, se fala de Jesus. Muito. Livros, fotografias, artes de pintura, de escultura, literatura, seja livros, seja filmes, seja poesias. Tem uma gama enorme de comunicação a respeito de Jesus. Mas no primeiro século, quando Jesus viveu, as únicas pessoas que conheceram Jesus e falaram de Jesus estão aqui, na Bíblia. Todas as outras referências a respeito da pessoa de Jesus, no mesmo tempo em que ele estava vivo e andando nessa terra, não tem mais do que 3 parágrafos a respeito de Jesus. E não eram testemunhas que conheceram. Olha, tem essas coisas assim que um homem andou pela Galiléia e falou isso e aquilo outro. Não é um testemunho ruim, é um testemunho válido. Eu sou contemporânea, como se eu nunca tivesse visto o Lula, eu acho que eu nunca vi mesmo. E então, eu sei que ele andou aqui em Belém, passou por isso, eu sei que ele passou por Alto Paraíso e assim. Eu não vi, mas eu sei que teve pessoas que falaram, teve pessoas que faziam. É um testemunho válido. Quando eu estou querendo falar disso, eu estou dizendo aqui, outros autores ou outros escritores falaram a respeito de Jesus. Mas falaram a respeito de Jesus que ele andou, que ele passou. Teve sim um homem da Galiléia que fala isso. As pessoas disseram que ele fez muito milagre, que ele foi morto. Esse é o testemunho do primeiro século. Do tempo em que Jesus andava e que esses homens também estavam vivos. Só disso que a gente tem. Ou seja, todas as outras literaturas que hoje a gente tem e ouve, vieram, sabe de onde? Da Bíblia. Porque eles foram os únicos homens que falaram claramente a respeito da pessoa e de sua obra. Só eles. Ninguém mais falou. Ninguém mais, irmãos. E isso é para se espantar. Então, se só existe um grupo de pessoas que ouviram e viram Jesus e escreveram sobre Jesus, como é que eu posso ir em outro grupo que nada sabe? Porque embora esse outro grupo que falou de Jesus, não tem mais do que 3 parágrafos ou 3 linhas, irmãos. Então, se eu quiser saber alguma coisa sobre Jesus, eu tenho que ir aonde? Na Bíblia. E aqui é interessante, porque quem que escreveu? Quando a gente começa a olhar as Escrituras Sagradas e ver, poxa, mas quem escreveu a respeito de Jesus? Foram homens que gostaram dele.
que amaram, que caminharam com ele. Então podiam ter escrito várias outras coisas que nem era verdade, que não são verdades. Mas aí a gente entra com um ponto, está certo. Esses homens estão escrevendo para evangelizar as pessoas, para persuadir as pessoas a acreditarem em Jesus. E por causa disso, cai em descrédito o texto deles? Quem é que não escreve com uma intenção? Se o Gustavo está passando mal, se o Gustavo está passando mal do estômago, tem uma receitinha, ó, daqui. Faz isso aqui com esse chá, com essa erva. Toma. Aí o Gustavo olha assim, e ele olha para mim, na certeza, diz, eu tomei, Gustavo, e fiquei bom para não custa nada tentar, né? Se ele ficou bom. É assim ou não é? É com intenção que a gente faz. E por causa disso a gente perde o descrédito, ou coloca em descrédito toda a argumentação daqueles que viveram com Cristo, e aí que é pior, porque não é uma receita de chá. Eu nunca daria a minha vida por uma receita de chá. Tu que falaste isso? Foi, eu falei isso. Tu renuncia a esse chá? Já é. Nem existe mais na minha caderneta, na minha receita. Tu não está disposto a morrer por essa receita? Morrer. Tem nada não, a gente passa o resto da vida com dor no estômago, mas não precisa mais tomar isso não. Não é verdade. Porque o que eu estou querendo dizer é que os apóstolos naquele período de tempo, eles deram a sua vida por causa desse testemunho. E deram a sua vida completamente, não somente para o serviço, mas para escrever e deixar para as próximas gerações, que somos nós hoje, e as outras que ainda virão, um testemunho da sua fidelidade e da verdade deles. E por isso eu queria olhar alguns textos com vocês. João 20, verso 31. Quem achou pode ler. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 31. Essa foi a intenção de João. Escrever esses sinais para que vocês creiam mesmo, e tenham a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo exatamente isso, que ele está escrevendo dentro de um texto, dentro de um conjunto, irmão, no tempo e no espaço que existiu. Cristo foi morto por Pôncio Pilatos, Cristo foi preso, crucificado. Tudo isso é muito bem registrado dentro de um contexto judaico, dentro de um contexto real, e mostra para a igreja, não para uma igreja que iria nascer, mas para uma igreja naquele tempo e que viu Cristo, e que verdadeiramente levou ele à morte, e levando ele à morte, esse Deus Todo-Poderoso o ressuscitou, e por causa dessa ressurreição, eles voltaram a falar com essas mesmas pessoas que o mataram, e entre dessas pessoas, dentre muitas delas, tomaram novamente a decisão de ou matar os apóstolos, ou se arrependerem e viverem a vida de fé. E é por isso, amados, que a gente tem que começar a entender que se essas testemunhas não nos levar exatamente quem é esse Jesus real, quem vai poder nos mostrar quem é esse Jesus? Quem vai poder dizer quem realmente é Cristo? Se tudo que a gente tem de Cristo são as únicas, essas pessoas, testemunhas das Sagradas Escrituras, se eles são os únicos, quem mais pode me falar a respeito de um Jesus? Aí, tu tem duas posições para a gente tentar encontrar Jesus real. A primeira é acreditar que a gente tem uma relação mística com Deus tão poderosa que Ele me faz entender quem Ele é. Ou eu posso mudar isso e adotar outros tipos de coisa, como amar minha tenda no meio dos céticos e dizer, nada disso é verdade, tudo isso é especulativo, nada é, e mudar todos os traços das Escrituras Sagradas como uma forma de parábola, ou como uma forma de metáfora a respeito do que aconteceu. Mas isso nunca foi real. É apenas como um conto de fadas que se explica como uma moral
no final da lição? Qual é a grande moral dos 3 porquinhos? Que o lobo sopra e destrói a primeira casa, destrói a segunda casa, mas na terceira casa ele não destrói, porque é a casa construída com alvenaria. Qual é a moral dessa história? É que não basta a gente ser preguiçoso, a gente tem que trabalhar sério e construir uma coisa muito verdadeira, porque no final ela vai permanecer. Mas se a gente for preguiçoso ou não se importar muito com os materiais que a gente está construindo, vai sempre dar certo. Não, vai dar errado. Quando vier os ventos, cai. Por que eu estou usando isso? Porque é isso que eles usaram para olhar para as Sagradas Escrituras. Os escritores sagrados, Pedro, Tiago, João, e todos aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles pegam esses textos e consideram como se fossem os 3 porquinhos e o lobo mau. Olham para isso, eles querem retratar apenas uma lição moral, uma verdade que está sendo extraído de uma história que não aconteceu. E quando ele fala não, quando eu digo não aconteceu, é apenas uma parábola, uma metáfora. O Jesus foi verdadeiro, havia aquelas pessoas, mas o enredo todo, toda aquela narrativa, era apenas para mostrar alguma coisa, alguma verdade ou alguma moralidade naquele ponto. Mas aí temos um texto que é muito interessante, Marcos 8, 36 e 37. Quem achou pode ler. Isso significa dizer o quê? Que Jesus colocou um preço elevado para a alma do homem. Não é verdade? Se ele colocou um preço elevado para a alma do homem, a gente tem que perguntar uma coisa, bem clara para nossas vidas. Será que eu poderia desperdiçar minha vida com um Cristo vazio? Com um Cristo de uma especulação subjetiva? Se fizermos isso e não colocarmos o Cristo real, significa dizer que eu estou dando um menos valor para a minha vida por aquele que morreu por ela e considerou ela valiosíssima. Se ela é valiosíssima, por que eu vou acreditar em outro Cristo que não é capaz de considerar a minha alma realmente valiosa? Então, amados, nesse sentido, é melhor a gente olhar para o Novo Testamento, olhar aqueles que escreveram sobre Jesus e então rejeitar todas as outras fontes, todos os outros conceitos, todas as outras ideias que chegam até nós e nós olhemos para as fontes. Muita gente diz assim mesmo, que quando o apóstolo João ele escreveu o seu evangelho e ele citou, disse, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. E que se todas elas fossem escritas, não teríamos livros para caber tudo aquilo que Jesus fez, falou e ensinou. Quando você olha esse texto, esse versículo, você pensa o quê, Gustavo? O que tu acha que pode ser quando ele escreve esse texto? Quando ele diz isso, olha, eu só escrevi esse pouco, mas eu não escrevi tudo a respeito de Jesus. Porque se eu tivesse que escrever, não daria. Não teríamos livros para escrever a respeito de tudo que ele fez, falou e ensinou. Não teríamos. Quando você olha para esse texto, o que você pode dizer? É um resumo. Essa é a primeira coisa. Ele é um resumo. Verdadeiramente, o que o apóstolo João está fazendo é um resumo. Ele não vai escrever tudo. Mas ele disse que ele escreveu isso para que isso fosse suficiente para a gente fosse salvo. Mas se a gente interpretar de outra forma, e que outra forma eu posso interpretar? Então teve gente que escreveu a respeito de Jesus e que não está escrito na Bíblia. Não é? Não é isso? A pergunta é, aqueles que escreveram a respeito de Jesus e que não está escrito na Bíblia e que não entrou como se fosse na Bíblia e que está falando a respeito de Jesus, posso considerar como se fosse Bíblia?
e reuniu um pouco. Mas existem outros livros que falaram de Jesus e que não está lá. Por que eu tenho que acreditar nesse grupo? Aí vem a coisa. Porque esse grupo era uma elite para dominar o mundo, para dominar a cabeça das pessoas. E ele fez isso para te subjugar e para te tornar um escravo. Mas se a gente sai desse círculo, dessa bolha, e começa a ler, a gente vai entender. Isso aconteceu aqui nessa igreja, quando eu estive aqui. Por causa desse versículo, essa pessoa citou isso. Sabe o que aconteceu? Nunca mais veio para a igreja. Nunca mais. Mas acredita que é cristão ainda. Entende? 1 Coríntios, capítulo número 3, aquele que edificar a sua casa, seja esse fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu digo que isso foi palha. E a obra dessa pessoa vai ser destruída. A pergunta é, ela ainda acredita em Cristo. Só que a prova de fé dela vai ser no final, para saber se realmente a fé dela é verdadeira ou se ela vai perecer juntamente com a sua obra. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente se separa da igreja, a gente está entrando por um terreno que Deus desconhece, porque Ele salvou apenas uma única igreja. E como é que eu sei? Porque só há um corpo, um Espírito, um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só Escritura Sagrada. Não existe outras. Se a gente sai dessa, a gente sai de Cristo, irmão. A gente pode edificar o que a gente for, nunca será uma igreja. Nunca. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e fazer verdadeiramente como muitos outros vão. Vamos às fontes. E qual é a fonte? As Escrituras Sagradas. Essa é a nossa fonte, esse é o nosso selo, e é dali que a gente tem que caminhar, para que verdadeiramente todos os relatos que a gente tem a respeito de Jesus possam ser edificados em nossa vida, para a glória e louvor do seu nome.